Eu sou um homem ridículo. E agora eles acham que eu sou louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me zango mais. E todos eles são queridos por mim, mesmo quando riem de mim. Eu poderia estar com eles, dar risadas, passar a noite em claro, compartilhar ideias, mas quando os vejo, uma tristeza enorme toma conta de mim. Eles não conhecem a verdade. E é exatamente isso que mais me entristece, que eles não conhecem a verdade. Meu Deus, como é difícil ser somente um a conhecer a verdade. Mas eles não entenderiam, eles não iriam compreender. Essa história de parecer ridículo me incomodava bastante. Eu não parecia, eu era, e talvez eu já soubesse disso desde quando eu nasci. A minha vida seguiu normalmente. Fui para a escola, em seguida para a universidade, sendo que todos os estudos parecia que só me serviram para me explicar e me comprovar esta condição ridícula. E essa consciência se fortalecia com o passar dos anos. E todos riam de mim o tempo todo. Mas o que eles não sabiam é que se houvesse alguém neste mundo que soubesse mais do que eles, que eu era um homem ridículo, este alguém era eu mesmo. E era isso que mais me irritava, que eles não soubessem. Mas a culpa era minha. De tão orgulhoso, eu jamais confessaria a alguém que eu era um homem ridículo. E se por um momento de fraqueza me acontecesse de confessar, seja lá quem fosse, que eu era um homem ridículo, creio que nesta mesma noite eu estouraria os meus miolos com o revólver. Mas já moço, tudo foi ficando mais calmo. Fui me acostumando com essa terrível qualidade. E ainda hoje eu não sei qual foi o motivo. Talvez porque viesse crescendo na minha alma uma terrível melancolia que estava totalmente acima da minha alma, totalmente acima de todo o meu ser. E de repente, tudo a mim ficou indiferente. Ocorrera a minha convicção de que no mundo nada mais me importava, tanto faz como fez. Passei a perceber que diante de mim não havia mais nada. No início eu até pensei que tinha existido muita coisa, mas depois intuí também que antes nunca existiu nada, e passei a pensar também que no futuro não existiria mais nada, e deixei-me de importar com as pessoas e com o mundo. Deixei-me de zangar com elas, e passei a quase nem a notá-las. E tudo a mim era indiferente. Se ao menos eu tivesse resolvido essas questões, mas nem as questões da minha própria vida eu conseguia resolver. E foi depois disso que eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado. Mais precisamente no dia 3 de novembro. E desde então, eu me lembro de cada instante de minha vida. Tudo aconteceu numa noite tenebrosa. A mais tenebrosa de todas as noites, e isso se refletia fisicamente. Eram 11 horas da noite, eu voltava para casa. Havia chovido o dia todo, a mais gelada e a mais tenebrosa de todas as noites, que caía com evidente hostilidade sobre as pessoas. De repente, a chuva parou.
Eram exatamente 11 horas da noite e principiou uma umidade terrível, mais úmida e mais gelada do que a própria chuva. Começou a surgir uma espécie de neblina que saía das pedras, das ruas, das esquinas, de cada beco. Eu cheguei a pensar que as luzes das ruas haviam se apagado, o que para mim seria muito satisfatório. Aquelas luzes deixavam tudo mais triste. Naquele dia, eu quase não almocei. No início da noite, eu estivera na casa de um engenheiro que recebia mais 2 amigos. Eu não abri a boca o tempo todo. E parece que eles se aborreceram comigo. Falavam sobre algo polêmico, se inflamavam à toa, se acaloravam à toa, e eu, não suportando mais aquela cena, desabafei: ora, senhores, para vós tanto faz. E eles começaram a rir de mim. Falei sem nenhuma censura. Tudo para mim era indiferente. E eles perceberam mesmo que para mim tudo era indiferente e se divertiram muito. Quando me lembrei das luzes, olhei de relance para o céu. O céu estava terrivelmente escuro, mas era possível discernir algumas nuvens rotas e entre elas manchas escuras sem fim. E foi numa dessas manchas que eu notei uma estrelinha. Essa estrelinha tinha um brilho forte e ela me trouxe uma ideia. Resolvi que me mataria nesta mesma noite. Na verdade, isso já estava resolvido há 2 meses atrás. Apesar de pobre, comprei um belo revólver e carreguei naquela mesma noite. E assim todos os dias eu voltava para casa pensando que me mataria naquela noite. Eu só esperava um minuto que não fosse assim tão indiferente. Por quê? Eu não sei. E essa estrelinha me trouxe essa ideia. Vou me matar nesta noite. Mas por que essa estrelinha me trouxe essa ideia? Eu não sei. Então, enquanto eu olhava para o céu, de repente me agarrou pelo cotovelo uma menina. A rua estava completamente deserta. Ao longe, um cocheiro dormia em sua carruagem. A menininha aparentava ter 8 aninhos, de lenço e só de vestidinho, toda encharcada. Os seus sapatinhos rotos e encharcados, ainda me lembro bem deles. Eram exatamente eles que me saltavam os olhos. De repente, a menina começou a me perseguir, a me puxar pelos cotovelos. Ela gritava, mas não chorava. Entre os gritos, soletrava algumas palavras que não conseguia pronunciar direito. Talvez por causa do calafrio, da tremedeira, por alguma coisa ela berrava desesperadamente: Mamástica, mamástica. Eu fiquei olhando para ela, mas não disse nada e continuei a caminhar. Mas a menina me perseguia, ela me puxava e na sua voz ressoava aquele som que nas crianças mais assustadas significa desespero. Conheço muito bem esse som. Apesar de não pronunciar direito as palavras, eu entendi que a sua mãe estava morrendo em algum lugar,
ou que alguma coisa aconteceu com elas lá. A menina estava ali para pedir socorro, alguém para ajudar a sua mãe. No início eu não dei muita importância, pensei até em enxotá-la, disse a ela que fosse procurar um policial. Mas ela juntou as duas mãozinhas, sufocando e soluçando. Ela gritava, ela me puxava, ela me perseguia. Foi então que eu bati o pé no chão e gritei: basta! E ela respondeu: Senhor, Senhor. De repente, ela me largou, atravessou a rua correndo. Lá estava um passante qualquer, pelo visto, me largou para persegui-lo. Vejam bem, mesmo que tudo me fosse indiferente, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Se acontecesse alguma coisa penosa, eu sentiria pena. Eu teria sentido há pouco tempo atrás. Uma criança, afinal. Eu teria socorrido sem falta. Mas então por que eu não socorri esta menina? Ora, por causa de uma questão que me surgiu na mente naquele momento. Quando aquela menina me puxava, quando ela me chamava, de repente eu me vi diante de uma questão e eu não conseguia resolver. A questão era fútil, mas eu me irritei. Se naquela mesma noite eu haveria de me matar, então mais do que nunca tudo me deveria ser indiferente. Mas por que nem tudo me era indiferente e eu sentia pena daquela menina? Uma pena que me trouxe dor física e emocional. Se é verdade que eu sou um homem e ainda eu não me transformei num nada e estou vivo, então eu posso sentir dor, eu posso sentir medo, eu posso sentir pena. Mas se eu vou me matar nesta mesma noite, o que me importa a menina e o que eu tenho a ver com o resto do mundo? Será que a consciência de que instantes nada mais vai existir para mim completamente não teria a mínima influência no meu sentimento de culpa, no meu sentimento de pena, no meu sentimento de vergonha pela baixeza cometida? Foi por isso que eu gritei com a menina. E estou convencido disso. Se tudo vai se extinguir em minutos, eu posso cometer tamanha baixeza. É como se o mundo fosse feito só para mim. Dou-me um tiro e nada mais existe. Pelo menos para mim. E assim, eu fui raciocinando sobre essas questões. Fiquei me retorcendo. Imaginem vocês, se eu morasse na Lua ou em Marte, e lá eu cometesse o ato mais canalha, mais desumano que um ser humano pudesse cometer, e de lá eu fosse expulso vindo parar aqui no planeta Terra, me lembrando de tudo aquilo que eu fiz, será que tudo me seria indiferente? Será que eu sentiria vergonha? Era como se eu não pudesse mais morrer sem antes resolver essas questões. Mas o revólver já estava diante de mim. Eis que me metem na terra. E todos vão embora. Estou só. Totalmente sozinho. Não me movo. Eu jazia. Estranho. Nada esperava. Aceitando sem discussões de que o morto nada tem de esperar. Ali está o meu túmulo. Eu não sei quanto tempo tinha passado. De repente, caiu no meu olho esquerdo fechado.
infiltrado pela tampa do caixão uma gota d'água. 1 minuto depois, mais uma gota. E depois de mais 1 minuto, caiu a terceira gota e assim sucessivamente. E uma indignação profunda acendeu no meu coração naquele momento. Eu pude sentir no meu peito uma dor física. É a minha ferida, pensei. É o tiro. Lá está a bala. E eu clamei, não com a minha voz, porque eu já estava totalmente inerte, mas com todo o meu ser ao Senhor responsável por tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Seja você quem for, e se você é, e se existe alguma coisa mais racional do que tudo isso que está acontecendo, que seja aqui também. Se o Senhor me castiga pelo meu suicídio insensato, com a hediondez e o absurdo da continuação da existência, saiba que não existe nada mais penoso e nada vai me fazer sofrer mais do que o desprezo de aceitar calado tudo isso que está acontecendo comigo por milhões e milhões de anos de tortura. De repente, a tampa do meu caixão se abriu e eu fui pego por uma criatura escura e desconhecida por mim. Nós nos encontrávamos no espaço. Abri meus olhos e pude ver uma noite tão escura que nunca tinha visto igual. Nós voávamos pelo espaço. Eu não o interroguei e esperei orgulhoso. Estranho, eu não sentia medo. E me gelava de deslumbramento com a ideia de não sentir medo. Tudo acontecia como nos sonhos. Quando você salta pelos espaços e pelos tempos, e por cima das leis da existência e da razão, vindo parar somente nos momentos em que fazem o coração delirar. No meio da escuridão, eu avistei uma estrelinha. É Sirius? Perguntei. Não, é aquela mesma estrelinha que você viu no céu naquela noite, quando voltava para casa. Me respondeu a criatura que me levava. Eu esperava não ser absoluto, por isso que eu me dei um tiro no coração. E de repente, eu estava nos braços de uma criatura não humana, claro, mas que existia. Se é possível viver novamente, se eu vou voltar à vida pela vontade inelutável de seja lá quem for, eu não quero que riem de mim. Eu não quero que me desprezem. E a criatura não ria, não desprezava e não se compadecia de mim. Foi então que eu notei que essa viagem de destino misterioso só dizia respeito a mim e a mais ninguém. Senti um aperto no meu coração. Já havia tempo que eu não via as constelações familiares aos meus olhos. Vocês sabiam que existem nos espaços celestes estrelas cujos raios só chegam no planeta Terra milhares e milhares de anos depois? Provavelmente já tínhamos voado por esse espaço. De repente, um sentimento familiar e invocatório me sucumbiu. Eu vi o sol, não o nosso sol, aquele que ungiu a nossa terra, pois já estávamos uma certa distância dele, mas era um sol exatamente igual ao nosso. E uma espécie de êxtase ressoou na minha alma naquele momento, e a força motriz do universo pulsou no meu coração e o ressuscitou. E eu voltei a viver. Eu voltei à vida. Pela primeira vez depois do meu túmulo.
Se aquele é um sol, exatamente igual ao nosso, onde está o planeta Terra? Perguntei. E a criatura, no meio de toda aquela escuridão, me apontou para uma estrelinha que reluzia um brilho de esmeralda. Estávamos voando diretamente para ela. É possível tais repetições no universo? Será assim as leis da natureza? Uma espécie de êxtase, confusão, emoção tomou conta da minha alma naquele instante e a imagem da menina relampejou na minha mente. Será que essa terra é exatamente igual à nossa? Pobre, desgraçada, mas preciosa e para sempre amada, que causou nos seus filhos mais ingratos o mesmo amor por si do que por ela? Você vai entender tudo. Você vai ver tudo. Me respondeu a criatura que me levava. Eu pude sentir um certo pesar na sua voz. Cada vez mais próximos daquela nova terra, já era possível ver a Europa, o oceano, as florestas, e uma espécie de ciúme tomou conta do meu coração naquele momento. Por que tais repetições? Eu amo e só posso amar aquele planeta Terra, onde ficaram os respingos do meu sangue, quando eu, ingrato, naquela noite, dei um tiro no meu coração e extingui a minha própria vida. E talvez, naquela noite, eu a amava mais do que nunca. Há tormento nessa nova terra? Porque na nossa terra só podemos amar com tormento e nada mais. Eu preciso do tormento para poder amar. Eu tenho desejo. Eu tenho a sede de me banhar em lágrimas somente naquele planeta, naquela terra em que deixei. E eu não admito vida em outro planeta. Mas o meu companheiro já havia me deixado. Sem me atinar por nada, eu já estava nesta nova terra, sob a luz de um dia ensolarado, como no paraíso. Parecia um daqueles arquipélagos gregos. Tudo era exatamente igual à nossa terra. Havia nesta nova terra, em todos os cantos, uma espécie de festa ou triunfo glorioso, santo, enfim alcançado. Suas árvores eram enormes, exuberantes. E eu fui tomado por um sentimento de paz e de harmonia. Os passarinhos cruzavam o céu e, sem medo de mim, vinham pousar nos meus ombros, nos meus braços, em minhas mãos. E finalmente eu vi e conheci os habitantes desta nova terra. E logo, eles se apaixonaram por mim. Eles me beijavam, eles me abraçavam, eles me rodeavam. Ah, como eles eram belos! Nunca vi em nossa terra tamanha beleza. Apenas nas crianças, nos meus mais tenros anos de vida. Eu vi em seus olhos uma razão e uma certa consciência de quem já havia alcançado a plena serenidade. Foi então que eu entendi que aquela nova terra era o mesmo paraíso não profanado pelo pecado capital, e ali todos viviam felizes, onde viveram, como rezam as lendas de toda a humanidade, os nossos antepassados pecadores, mas com uma única diferença: ali tudo era paraíso. Eles não me faziam perguntas. E os animais não os atacavam. Eles viviam em harmonia, tomados que estavam pelo seu amor. E eu os amava silenciosamente.
Eles eram travessos, brincalhões como crianças. Geravam filhos, mas ali não existia aquela volúpia cruel comum em nosso planeta. Ali quase não existia doenças, mas existia a morte. Os seus velhos morriam serenos, conscientes, e todos ali, numa bela roda, entoavam canções de despedida, e eles os olhavam com um olhar de gratidão e respeito. Nunca vi neste momento uma lágrima, apenas amor. E eu lhes perguntei sobre a vida eterna. Eles não entenderam muito essa pergunta. Parece que eles estavam tão inconscientemente tomados por esta vida eterna, estavam tão conscientemente convictos dela, que isso não consistia em uma questão, já era uma realidade. À noite, quando iam dormir, formavam uma grande roda, cantavam, dançavam. Era uma alegria enorme. Tudo isso para agradecer o dia vivido. Era gratidão. Eu disse a eles que eu sentia isso, às vezes, no meu planeta Terra, mas à noite a melancolia tomava conta de minha alma. Todos os dias, todas as noites eu terminava com lágrimas. Parece que eles não entenderam muito bem o que eu disse. Mas eles, entoados por um grandioso amor, eles me abraçavam. E eu pude sentir verdadeiramente a paz, a harmonia, a gratidão. Sensações que eu jamais senti na nossa terra. E foi essa a verdade que a mim foi revelada. E eu vou revelar para todo mundo. O fato é que eu os perverti. Eu perverti todos eles. Como é que isso pôde acontecer? Não sei. Mas me lembro claramente. Só sei que a causa do pecado original fui eu. Como uma trinquina nojenta, como um átomo de peste infestando o estado inteiro, assim também eu infestei com a minha presença essa terra que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eles aprenderam a mentir e tomaram o amor pela mentira e conheceram a beleza da mentira. Depois, rapidamente, nasceu a volúpia. A volúpia gerou ciúmes, o ciúmes a crueldade. E logo respingou a primeira gota de sangue. Eles se espantaram e começaram a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez umas contra as outras. Começaram as acusações e as censuras. Conheceram a vergonha, nasceu a noção de honra e cada aliança levantou a sua própria bandeira. Passaram a molestar os animais e os animais fugiram deles para as florestas e se tornaram seus inimigos. Começou a luta pela autonomia, pela individualidade, pelo meu, pelo teu. Passaram a falar línguas diferentes, conheceram a dor e tomaram o amor pela dor. Tinham sede de tormento e diziam que a verdade só se alcança pelo tormento. Então, no meio deles surgiu a ciência. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça
e prescreveram a si os mesmos códigos inteiros para mantê-la, e para garantir os códigos instalaram a guilhotina. Mal se lembravam daquilo que perderam. Não queriam acreditar nem mesmo que um dia foram inocentes e felizes. Cada um tornou-se tão cioso de sua individualidade que não fazia outra coisa senão tentar com todas as forças diminuir e humilhar os outros. Surgiu a escravidão. Surgiu até a escravidão voluntária. Os fracos se submetiam de bom grado aos mais fortes, apenas para que estes os ajudassem a esmagar os que eram ainda mais fracos. Surgiram os justos, que buscavam defender a verdade, a dignidade que outrora tinham, mas logo eram insultados e apedrejados. Criaram as eleições para justificar os atos daqueles injustos e desonestos. As pessoas se vendiam por pouco, e assim a corrupção se fortalecia entre eles. Eu andava no meio deles, torcendo as mãos, e chorava diante deles. Mas os amava, talvez mais do que antes. Infelizmente, eu sempre amei a desgraça e a dor, mas somente para mim mesmo, enquanto que por eles eu chorava, eu sentia pena, implorava-lhes que me pregassem numa cruz, ensinava-lhes como se faz uma cruz, e eu não conseguia, não tinha forças para me matar sozinho, mas eles apenas riam de mim e passaram a me ver como um doido, um louco varrido. Me passaram a ver como uma pessoa ridícula. Eles me justificavam. Diziam que tinham recebido apenas aquilo que eles mesmos desejavam. E se eu não calasse a boca, me trancariam num hospício. Então, a dor entrou na minha alma com tanta força que meu coração se oprimiu e eu senti que estava prestes a morrer. E foi aí que eu acordei. Eram cerca de 6 horas da manhã quando acordei. Eu estava em minha poltrona e fui tomado por um espanto maravilhoso. O revólver estava à minha frente, engatilhado. O chutei para bem longe. Vida. Agora somente a vida. Eu levantei os meus braços para o alto e invoquei a verdade suprema e decidi que a partir deste momento eu iria pregar pelo resto de minha vida. Eu vi a verdade com os meus próprios olhos. E todos riam de mim e duvidavam. Diziam que nos sonhos era impossível tais detalhes. Quanto mais eu explicava, mais eles riam de mim. Mas eu continuava pregando. Eu vi
que era possível ser belo e feliz sem a capacidade de viver na terra. O principal era amar uns aos outros como a si próprio. Basta que todos queiram e tudo se resolve em um instante. A menina, ela salvou a minha vida. Eu a encontrei. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir.